Senhor presidente, senhores vereadores, público presente nesta casa, imprensa, já citamos algumas personalidades, o professor Paulo Hamilton, Liberato, esse é forte, Beto, enfim, demais pessoas que estão aqui presentes no anfiteatro da Câmara. Não lembrava o nome da Ivone, mas da minha amiga Iracema e a Ivone, obrigado pela presença, esposo do Zé Roberto também, presente acompanhando as atividades da casa. Eu quero dizer que, dentre as coisas que me chamou a atenção hoje, na Câmara, uma delas, a retirada do projeto aí, que também desafetava parte da rua, pelo prefeito Zé de Brito. Então, entendendo assim, que quando analisa, quando se quer e também quando entende que as questões precisam de uma melhor análise, isso é feito. Vejo aqui também, já citei antes, inclusive comentava com o vereador Léo, a maneira com que às vezes nos encaminham algumas respostas contradiz com aquilo que acontece. Quando quer, faz pesquisa também, Benedito, ouve as pessoas, ainda que pesquisa a maneira com que se fez, não quero nem questionar aqui para não chatear as pessoas que o fizeram. Mas essa maneira de tentar driblar, forjar situações para descredibilizar muitas vezes a nossa fala, a nossa postura aqui, eu entendo que não funciona. Até porque, professor Paulo Hamilton, a gente sabe disso, que o interesse que alguém tem de acreditar numa coisa não é prova suficiente de que essa coisa de fato mereça crédito. Então, nós não temos que acreditar naquilo que não somos, as pessoas não são obrigadas a aceitar tudo aquilo que um outro pensa, em detrimento de que ele pensa aquilo, acredita naquilo. Tem que ser analisado, sim, tem que haver discussão, tem que se pesar as coisas que acontecem. Nós temos falado isso, nós temos se posicionado dessa forma aqui na casa. Quero dizer também da informação que encaminhei a classe dos motoristas da prefeitura, preocupados com a situação que existe e vem se arrastando há tempo aí, relacionada ao salário dessas pessoas que desempenham um papel fundamental ali, e a maneira com que isso tem sido analisado, tem sido olhado, quero dizer aqui de público aqui, me entristece às vezes, porque outras situações têm sido resolvidas, e essa, a resposta que nos chegam é de que falta mais informações do que de fato as que chegaram até o executivo, de que esses motoristas estão pleiteando. Ora, o que eles estão pleiteando é uma brincadeira, dizer que não sabe o que está acontecendo. Existe essa situação já encaminhada, que tem que dizer, isso dá ou não dá, questão de franqueza, não precisa usar de artifício para tentar aí maquiar uma resposta, não precisa disso, não tem necessidade disso, e eu já disse aqui, não tem interesse nenhum em expor nenhuma pessoa, mas peço que respeite a casa, respeite a minha pessoa também e a minha opinião, que eu não tenho trabalhado contra a população de Naviraí, e a população é testemunha disso, não são algumas pessoas e nem pessoas mal intencionadas que vai mudar essa questão. Mas vamos falar de algo que é bastante interessante, relacionado, professor Paulo Hamilton, essa questão da implantação do porto seco aí, de carga e descarga de uma ferrovia em Naviraí. Não tem dúvidas, é claro que uma audiência pública também serve para isso, para comprovar, inclusive, de todo esse barateamento que existe, que dentre os fatores que temos, que torna competitiva até a safra, a nossa produção da região. Com relação ao fato que foi levantado, relacionado aos caminhoneiros, eu não tenho dúvida, por conta de que são transportes para exportação, vereador Benedito, ela leva esse transporte fora do município, os caminhões que são daqui certamente vão até ser usados para levar essa carga até esse porto, esse terminal de carga. Isso não tem dúvida disso. Quem mora em região, conhece situações dessa natureza, onde existe a ferrovia com o porto de carga e descarga, falamos aqui porto seco, mas é um terminal de embarque e desembarque. Então, essa
tudo que isso proporciona é uma coisa imensurável, facilita muito a questão da logística, o transporte aí, o valor da mercadoria, custo de estoque, quantidade de carga, a urgência de entregar essa carga também, o valor é imbatível, não tenho dúvida a respeito disso aí, principalmente no transporte de mercadoria com baixo valor agregado. Nós sabemos que o produtor, ele produz a soja, o milho, enfim, o trigo, a margem que ele tem por sobre esse produto é pequena. Se ele conseguir uma margem maior por conta do transporte, isso agregar nesse valor do pago ao produtor, vai ser muito importante, vai ser bom. Outra coisa que nós não temos dúvida é que isso, ninguém conhece um congestionamento de trem, né? A menos que aconteça uma fatalidade aí, mas não existe, ele vai embora, isso acontece. O grande volume que ele leva, essa alternativa, esse potencial do nosso país, ele foi cessado, ele foi interrompido, vereador Klein, até quero dizer aqui, por uma grande maldade, chamo de maldade mesmo, a maneira com que isso aconteceu, de algumas multinacionais influenciando, impedindo o próprio governo de avançar nas questões importantes que eram incentivo para as ferrovias do nosso país. Qual o estado mais evoluído do nosso país? São Paulo. Tem nada. As 3 principais ferrovias cortando aquele estado. E onde existe a linha férrea, existe essa evolução, existe esse crescimento. Então não tenho dúvida nenhuma da importância que nós temos de fazer um grande empenho aí, fazer um grande esforço. Foi citado aqui entidades que se empenharam para que isso aconteça. Reconheço que houve sim, e há. Isso aqui não é uma bandeira política, de forma nenhuma, isso é uma bandeira da cidade. Isso aqui não diz respeito ao deputado A, B ou C, nada disso. A essa ou aquela entidade ou aquela personalidade, nada disso. Diz respeito a Naviraí, a geração de emprego que isso pode trazer, ao potencial, a capacidade de desenvolver ainda mais a nossa região. Nossa cidade é polo, nós temos que demonstrar isso. Nós temos capacidade para receber e para instalar esse porto aqui. Por isso, esse terminal de carga e descarga, Porto Seco. Então, por isso que falamos, sem dúvida nenhuma, o lado técnico vai ser demonstrado aqui seguramente. Deputado Vander, Bruno também, que é o engenheiro responsável, estará aqui, e todos terão oportunidade de trazer seus questionamentos, seus posicionamentos com relação a essa questão. Mas vamos, à medida do possível, estar falando a respeito de outros tópicos que envolvem a questão da implantação de uma ferrovia em Naviraí. Eu não tenho dúvida, eu sei daquilo que eu tenho falado e daquilo que nós temos se empenhado aí para que possa acontecer aqui em nossa região. A questão da ferrovia é fundamental. Volto a dizer, não tem interesse nenhum de que o trem só passe aqui. Se for só para ele passar, pode passar lá no meio das fazendas, do gado, eu passo fazendo barulho que o gado vai ouvir, cana não ouve, né? Pode passar bem longe. Nós queremos que se instale aqui, professor Paulo Hamilton, para que de fato nós tenhamos mais essa opção, mais essa possibilidade e mais esse desenvolvimento possa chegar à nossa cidade. Não tem dúvida, isso vai envolver o agronegócio, empresários, produtores, não tem dúvida de que isso vai fazer com que a gente consiga envolver todo mundo numa questão que é importante, é fundamental para a nossa cidade. Essa nossa fala nesta noite, não tem dúvida de que isso tudo vai ser ainda mais debatido, mais falado, mas seguramente o que estamos propondo é algo bom, é algo que vai ser frutífero, algo que vai produzir resultados para a nossa cidade. E eu acredito que Naviraí toda vai se envolver nessas questões aí. Muito obrigado, senhor presidente, é isso que tínhamos para falar nessa noite.